Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Novamente estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Somos agradecidos a cada um de vocês que nos acompanham através das redes sociais, WhatsApp, também acompanham pelo YouTube, no canal Hora Tranquila, e ainda aqueles que nos ouvem pelas rádios Viva FM e a Rádio AG7 Live, que são através da web. O nosso alcance com estas redes sociais é em todo o mundo, porque nós temos pessoas que nos acompanham nos estudos em mais de 50 países. Aparece a lista onde as pessoas nos ouvem. E nós gostaríamos que você, que nos acompanha, fizesse um comentário lá no YouTube, no Hora Tranquila, de onde é que você está nos ouvindo. E nós iremos assim sempre procurar lembrar de vocês aqui nos alôs que vamos mandar para vocês, especialmente através das rádios. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, outra vez estamos diante da Tua presença, agradecidos porque nos concedes mais um dia de vida e também porque neste momento iremos estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento e nos ajude, ó Deus, a aceitarmos a Tua Palavra e vivê-la em nossa vida. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando a respeito da conversão de Paulo. Ontem nós mencionamos aqui o início do ministério de Paulo. Ele, assim que se converteu lá em Damasco, ele permaneceu uns dias ali, depois foi para a Arábia. Na Arábia ele permaneceu por algum tempo para fazer uma meditação, para fazer ali uma introspecção da sua vida e da sinceridade que ele tinha em seu coração em perseguir os cristãos, mas que ele estava equivocado. Antes ele pensava que estava certo, mas agora, pelo poder do Espírito Santo, ele viu que ele estava equivocado e ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E depois de ter passado algum tempo na Arábia, voltou para Damasco. Ali pregou aos judeus helenistas que viviam ali, e muitos se converteram. Ele permaneceu cerca de 3 anos lá em Damasco, e depois ele então volta para Jerusalém. Eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 1, no verso 18. Nos diz assim a palavra de Deus: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Cefas é Pedro. Nós sabemos, que Jesus diz: tu és Cefas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Paulo chega a Jerusalém, ele fugiu, através da muralha, desceram ele em um grande cesto, nós citamos isto ontem também. E quando ele então chega em Jerusalém, que ele procura por Cefas, procura ali os apóstolos, Paulo não é bem recebido. Vamos ver aqui Atos capítulo 9, versos 26 a 30. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Como nós sabemos, amigos e irmãos, não foi fácil para os discípulos, os apóstolos, aceitarem a conversão do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele perseguia demais os cristãos e eles não acreditavam que pudesse haver uma mudança tão radical assim de um momento para o outro. Hoje também, às vezes, nós desconfiamos de alguém que nós conhecemos antes e que não era uma boa pessoa, que era uma pessoa má, que praticava coisas horríveis. E essa pessoa tem um encontro com Jesus e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e tem então uma transformação. E nós às vezes temos dúvida de acreditar na conversão daquela pessoa, não é mesmo? O mesmo aconteceu aqui com Paulo
em relação a ser aceito pelos discípulos e pelos apóstolos. Ele tentou se juntar com os apóstolos, mas os apóstolos evitavam. Por quê? Porque eles pensavam que era impossível Saulo ter sido transformado de uma forma tão radical. Vejam que às vezes nós pregamos no poder salvador e transformador de Jesus, mas às vezes nós ainda duvidamos, não é mesmo? E isso aconteceu com os discípulos e com os apóstolos. Barnabé, que é citado aqui, ele era também um judeu helenista, ele havia nascido em Chipre e ele estava em Jerusalém. E ele então se aproxima de Paulo e ele procura então levar Paulo até os apóstolos para que os apóstolos o recebessem e o aceitassem como também um apóstolo chamado diretamente por Jesus Cristo. Essa resistência dos discípulos, dos apóstolos aceitarem essa transformação de Paulo, essa resistência, ela nunca desapareceu inteiramente da mente desses judeus que conviviam ali e que viram essa conversão do apóstolo Paulo. Por quê? Porque eles se lembravam muito bem de como Paulo era um perseguidor da igreja, e então, como no caso de Estevão, os judeus cristãos da Judéia, que ali incluía os apóstolos, demoraram muito para compreender o alcance universal da fé cristã. Eles pensavam que a fé cristã era só para os judeus e não para todos os demais. Eles demoraram a aceitar isto. E então, uma fé que ela agora não se baseava mais naqueles serviços cerimoniais que eram realizados lá no templo, mas esta fé agora ela se baseava no sacrifício de Jesus. Isto eles demoraram a entender. É tanto que depois da morte de Jesus, da ascensão de Jesus, eles ainda continuaram sacrificando animais durante muito tempo, mas isso já havia passado quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Isto era assim difícil para eles aceitarem isso. Mas Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, ele creu e aceitou no sacrifício de Jesus, e este mesmo sacrifício, que é a solução para os nossos pecados, Paulo também pregou, a partir da sua conversão, que a fé no sacrifício de Jesus é que nos salva. A graça de Deus, ela nos alcança onde quer que nós estivermos. Então, Paulo teve estes problemas e, na realidade, Paulo, durante todo o seu ministério, ele nunca foi bem aceito na comunidade judaica, os de Jerusalém principalmente, e também até pelos apóstolos. Paulo ia pregar para um lado e os apóstolos para outro. E é tanto que o único apóstolo que saiu de Jerusalém para pregar aos gentios foi Paulo. Os outros apóstolos, todos aqueles 12, permaneceram em Jerusalém, não saíram de Jerusalém. O mais longe que eles foram foi até Samaria, que era parte ali da Judéia, e não foram para os confins da terra, aqueles 12. E Paulo sozinho, ele e Deus. E é claro, com alguns companheiros que o ajudaram, como Barnabé, como Lucas, que escreveu aqui o livro de Atos, eram os companheiros de Paulo que o ajudavam. Então, o apóstolo Paulo permaneceu 15 dias em Jerusalém, e então ele decidiu compartilhar o evangelho com aqueles mesmos judeus que apoiavam ele perseguir os cristãos. Ele procurou trabalhar com eles, levar este evangelho, e assim como ocorreu com Estevão, os esforços de Paulo para pregar a estes judeus encontraram forte oposição, representando então uma ameaça à sua vida. E então ele saiu dali e foi enviado para Cesareia. Amanhã nós estaremos de volta para concluir o estudo desta semana. Mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.